sabia que a produtividade feminina ela é cíclica e não linear? E que é por causa disso que você começa seus projetos e não termina? Sabe aquele ciclo infinito de começar e não terminar nada? Que te dá uma frustração imensa? Pois então, tanto a produtividade quanto a motivação, elas têm a ver com essa ciclicidade no nosso ciclo. Vem para essa aula que eu vou te explicar como é que ela funciona e vou te ensinar ainda a fazer um planejamento adaptando o seu calendário ao seu ciclo interno. Seja muito bem-vindo. Essa aula é para você que quer aprender a utilizar o máximo das suas potencialidades de cada fase do seu ciclo, alinhando a um objetivo para fazer um plano de ação mensal. Para você que quer ter uma rotina mais produtiva, mas quer respeitar seus tempos internos, sua essência, sem deixar o que é importante pelo caminho. Para você que menstrua, para você que não menstrua por qualquer tipo de coisa, como um método anticonceptivo que você use continuamente, ou porque você está no climatério ou menopausa, ou mesmo para você que está utilizando hormônios femininos. E por último, essa aula não é para você que quer aprender um plano genérico tipo SMART, ou para você que não quer praticar autoconhecimento. Essa aula é para autoconhecimento total. Então, se você não está nessa vibe, eu te agradeço e nos vemos por aí nessas redes sociais. Nessa aula você entenderá como pessoas como a Lúcia aumentou a sua produtividade e ainda conseguiu ficar mais conectada com a sua essência. Ou como a Joana, que além de melhorar a produtividade, conseguiu diminuir e muito a sua ansiedade. Mas antes eu vou contar um pouquinho só da minha história e como foi que eu criei o método. Meu nome é Tatiane. Eu sou terapeuta e empresária, fundadora do Instituto Mente em Movimento, que é um lugar dedicado à saúde emocional das mulheres. Desde nova, eu sempre tive uma relação muito boa e confortável com a produtividade e sempre fui uma pessoa de muito sucesso na minha profissão. Sempre fui muito ligada ao desenvolvimento pessoal. Porém, o que acontecia comigo era que eu realmente tinha dificuldade em me adaptar a qualquer tipo de método. Eu cheguei a colocar com 20 anos um DIU, né? Aqueles bem pequenininhos, né? Só que o que aconteceu? Aumentou meu fluxo, ficou muito mais e muito mais tempo. Então eu tive muita anemia durante a minha vida inteira. Fora que quanto mais estressada eu ficava, pior era. Então assim, períodos em que eu trabalhei muito com vendas, né? Eu tinha uma época que eu tinha que trabalhar com metas. E eu trabalhava em multinacional em que eu chegava e na porta tinha um mural colocando o número de vendas de cada um e suas metas, né? Então tinha tipo um ranking. Então era extremamente estressante e muito puxado. E quanto mais eu ficava estressada, mais eu sangrava. E sangrando eu tinha muita anemia, então eu estava sempre exausta. Era uma pessoa que eu cheguei, só para vocês terem noção, a ganhar um prêmio por ter batido meta, que foi uma viagem para Gramado, um fim de semana com tudo pago. E eu não fui porque eu fiquei em casa dormindo, de tão cansada que eu era uma pessoa exausta. Eu conseguia bater, eu era competente e eu tinha essa validação dos meus pares e dos meus chefes na minha vida, só que eu era muito cansada, eu não era uma pessoa que conseguia aproveitar quando eu estava nesses períodos, né? Então eu tinha essa extrema dificuldade e assim foi indo minha vida. Então eu tinha semanas que eu tinha um gasto total e que eu conseguia vender muito, eu era extremamente exuberante. E outras eu estava frustrada, eu estava cansada, eu tinha dificuldade de levantar da cama, era uma coisa sem fim isso, né? Lá pelos meus 30 anos, 35 anos eu acho, já tinha tido minha filha, eu tenho uma filha hoje de 20 anos, eu cheguei no médico, muito conhecido aqui em Porto Alegre, um hematologista, para ver por que eu sangrava tanto, por que eu tinha tanta anemia. Eu estava sempre tendo que tomar remédios tipo ferro, né, para poder recuperar, assim. Eu cheguei a desmaiar em algumas épocas dessa estafa e de ser anêmica, né. Então eu tinha muita pressão baixa. Quando eu fui nesse médico, ele fez uma bateria de exames de tudo que você possa imaginar. Todos os exames foram feitos para achar o porquê disso. Por que eu sangrava tanto? Por que nenhum método me segurava? E aí, depois de ter feito todos esses exames, esse médico extremamente reconhecido e renomado aqui do Sul, ele me disse o seguinte: Tatiane, foi bem isso que ele me disse, gente. Tatiane, não tem o que fazer. Essa é uma situação tua, do teu corpo. Teu organismo responde assim ao estresse, né?
né? Até porque eu falei sobre minha vida, que era uma vida bem estressada, como a vida de todo mundo nesse planeta, né? Que tem que fazer esse tipo de coisa, né? Nem todo mundo pode ficar em casa e poder dizer quando é que pode trabalhar ou não pode. E ele me disse o seguinte: a solução é retirar o útero. Eu tinha 35 anos no máximo, tem 32, 35 anos, já tinha tido minha filha. Ele me perguntou: tu quer ter mais filhos? Eu disse: não, não quero ter mais filhos. Então, a solução é essa, que você vai parar com isso, porque você tem ainda mais uns 15 anos aí no mínimo de ciclos menstruais. Eu cheguei a cogitar muito em fazer isso quando eu saí de lá. Eu só não fiz na época porque eu tenho uma tia que me disse assim: não faz, porque isso aí desloca a bexiga. E aí depois tu tem uma amiga minha que fez isso e depois tinha um problema muito sério de segurar a bexiga. E eu já fiquei assim, porque como eu tenho pressão baixa e eu já tenho uma facilidade de urinar muito fácil, né? Eu disse: não, só que me falta ter isso. E aí não fiz. Mas você vê a que ponto eu tinha isso, como isso me incomodava na minha vida. Como era uma coisa de extremo incômodo, né? Até que agora, aos 50 anos, depois de estar na fase do climatério, né? Então, eu estou naquela fase em que eu menstruo um mês, fico 6 meses sem menstruar. E estava naquela fase das calorias e tudo mais. Eu fiz uma mentoria. E a minha mentora, que é uma taurina, me disse, uma das primeiras coisas que ela fez: nós vamos fazer um planejamento. E agora tu vai fazer conforme é teu ciclo. E aí ela me deu uma mandala lunar. Na época, eu fiquei meio assim, eu disse: essas coisas assim de lua, de ficar anotando em caderninho como é que eu tô todo dia, não é uma coisa que eu achava interessante, assim, sabe? Não foi uma coisa que eu achei assim: que legal vai fazer. Mas eu tava pagando a mentoria, e quando a gente tá pagando a mentoria, é uma coisa que a gente faz o que nosso mentor fala. E aí, após um tempo, eu fiz um mês, fiz dois, no terceiro mês, eu consegui ver que tinham semanas do mês que eu era mais produtiva, que eu era extremamente um trator, e consegui ver que tinha semanas do mês que eu realmente estava mais cansada. Todo mês, naquela semana eu estava mais cansada. Numa outra semana eu estava brilhando mais, eu estava mais confiante, com a autoestima lá em cima, me sentindo plena, né? Em outras semanas eu estava mais irritadiça, mais chorona. E aí eu comecei a ver que tinha um padrão de repetição. Quando eu vi isso, eu comecei a colocar as tarefas dentro disso aí. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a respeitar o meu ciclo interno. Ao respeitar meu ciclo interno, eu consegui ficar mais aceitando como é que eu sou. E essa aceitação me fez eu conseguir tirar potencialidades maiores. E aí, eu não fiquei naquelas semanas em que eu não estava extremamente produtiva, e aquele trator, e fazendo tudo que eu tinha me disposto a fazer. Eu não fiquei frustrada, porque aquela frustração me fazia muito mal, me fazia parar muitas vezes. Né? Porque eu começava muito bem um negócio, ia e tudo mais, planejei, tô fazendo não sei o que, e daqui a pouco eu parava. Essa frustração é algo que nos empaca e nos deixa mal. E aí a tua autoestima vai lá embaixo. Então esse ciclo assim, hormonal, nos prejudica, né? No nosso emocional. E como é que você vai ser plena, produtiva e extremamente entregar as suas coisas que você tem que fazer se você está numa fase mais emocionalmente instável, né? Porque a gente tem a ver com o emocional da gente. E aí, quando eu trabalhei também, né? Trabalhei durante muitos anos, eu sou uma terapeuta de gestão emocional, eu vi que isso tinha a ver com o meu ciclo. E quando eu comecei a respeitar o meu tempo interno, a entender como é que eu sou, essa aceitação me trouxe muitas coisas. Não só diminuir essas entraves assim, né? Esse sobe e desce, porque eu entendia ele, eu conhecia ele, eu sabia: nesse momento eu tenho que estar melhor assim, nesse momento eu tenho que estar assado. Como o meu organismo, ele teve o tempo que ele precisava, então meus calorões passaram. Eu nunca fiz reposição hormonal, nem no início, nem agora, porque eu nunca gostei muito dessa coisa. Eu não me dou muito bem com remédio, né? Eu sou uma pessoa que não tomo remédios. Então, tive menos enxaqueca, aqueles suores noturnos horrorosos da menopausa, que quem já passou sabe o que é. Eu dormi melhor, minha ansiedade deu uma diminuída, né? Então, assim, fez uma total diferença na minha vida. E aí, quanto mais você vai se conhecendo, e por isso que eu falei no início que isso aqui é uma aula sobre autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais fácil é
para você ficar mais produtiva, né? Então você vai se conectando aos seus poderes internos. E isso te traz muito poder mesmo, para você entender como é que você funciona, né? Então foi assim que eu entrei, e aí eu comecei a estudar mais. Aí eu fui recorrer a livros, recorrer a experiências, fiz todo um trabalho em cima disso, e aí eu montei um método, que tem várias ferramentas nele, e que isso me deixou mais produtiva e mais conectada. E é esse método que eu vou apresentar agora nessa aula para vocês. O que é o sagrado feminino? Eu mesmo sempre tive um pé atrás com isso, né? Sagrado feminino, sempre tive um preconceito, né? Sobre o que é sagrado feminino. Sempre achei que era uma coisa meio de bruxaria, sabe? Que preconceito totalmente meu. E que às vezes é simplesmente uma falta de entendimento e de conhecimento. A famosa ignorância. O sagrado feminino nada mais é do que se você se voltar para a natureza, entender que nossos ciclos, que a mulher, por ter esse poder de gerar uma vida, a gente tem ciclos diferentes. A gente é que nem a natureza, a gente nasce, cresce, tem o auge e morre. Tudo dentro de um mês. Diferente dos homens que têm apenas um tipo de hormônio e ele é linear, né? Então, quando você tem essa conexão e você passa de ter esse medo, essa falta de comunicação, como eu disse para vocês, eu não gostava desse período. Eu não tinha nenhuma conexão. Quando você se conecta e você consegue entender que teu corpo está te avisando sobre isso, que ele tem 4 fases, você começa a entender isso. E aí você tem essa conexão com o teu sagrado feminino, porque realmente é um sagrado. O fato de você se reconhecer mulher e reconhecer as diferenças desse corpo feminino. E eu não estou falando aqui sobre identificação de gênero, eu estou falando sobre um corpo feminino. O corpo feminino ele tem a ver com biologia, né? O corpo feminino tem hormônios diferentes dentro dele, diferente do corpo masculino. Por isso a produtividade é diferente. E existe uma produtividade feminina, que ela é cíclica. Ela tem, conforme as ondulações e oscilações hormonais do corpo, que é diferente da produtividade masculina, que ela é linear. Então, aqui nesse gráfico, a gente vai ver a relação entre flutuação da atividade cerebral e os hormônios. Nós temos uma flutuação de hormônios durante o ciclo menstrual. A mulher trabalha com 4 tipos de hormônios, que é o estrogênio, o FSH, o LH e a progesterona. 2 hormônios são mais importantes durante isso, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é o hormônio feminino por natureza. Ele que traz, quando tem a puberdade, ele que faz a formação das mamas, o quadril mais largo, ou seja, ele que dá libido. Por isso que quando ele vai aumentando a libido. E a progesterona é o hormônio da gravidez. Ele está se formando e está trabalhando para o óvulo ser fecundado e gerar uma criança. Só que existe uma flutuação aqui, né? Na primeira fase do ciclo, o estrogênio está mais forte. E quando ele vai levantando, ele vai aumentando as doses que vão ser largadas no corpo, vai mudando a atividade cerebral. Porque, por exemplo, quando todos os hormônios estão baixos, aqui que você está vendo aqui na fase folicular, a atividade cerebral está mais lenta. Por isso a gente está numa fase mais reflexiva até. A gente tá o cérebro está mais lento. Ele não tem tanto foco. Mas daí começa a aumentar o estrogênio e a atividade cerebral fica mais elevada, porque vem esse hormônio que faz isso, né? Você começa a ficar com uma libido. E aí teu foco fica muito maior, tua concentração fica maior. Só que o pico dele aqui, ó, que você tá vendo, a atividade cerebral, ela fica, além de estar elevada, ela fica mais calma e relaxada. Por isso você fica mais magnética. Esse aqui é a lua cheia do seu ciclo. É onde você está expansiva e é onde você está melhor em todas as coisas. Porque imagina, você está com a atividade cerebral mais alta, elevada, com maior foco, mas você está confiante. Por que você está confiante? Porque você está calma e relaxada. Então a confiança fica lá em cima, né? Então esse é o pico. Tanto é que os médicos, professores, né, em faculdades, eles sempre dizem para as mulheres,
quando elas vão apresentar suas teses que marquem nesse período do mês. Não enquanto você está no início, nem no final. Porque o pico é esse, você está mais magnética, a sua mente está mais clara, mas você está mais calma e relaxada. E isso faz com que você fique mais consciente e mais confiante. E aí, após esse pico do estrogênio, ele começa a cair. Quando ele começa a cair, a serotonina começa a cair também. Então, assim, as outras fases você pode ter um pouquinho mais de ansiedade. A sua serotonina, ela fica mais elevada quando o estrogênio está no pico. Por isso você está mais relaxada. E aí ela começa a cair, que é onde começa a levantar a progesterona. A progesterona vem mais forte, porque ela vai trabalhar o útero para essa gravidez. E aí quando ela começa a cair, você pode ver, porque aí tem uma flutuação muito grande. Porque cai o estrogênio de uma forma muito forte e sobra a progesterona. Por isso que tem aqui, ó, possível instabilidade mental, né? Porque daí você fica instável. Essa flutuação tem a ver com o que acontece no cérebro. E se ela acontece no cérebro desse jeito, que é só química e biologia, imagina nos teus comportamentos no dia a dia, né? Isso aqui mostra bem que existe uma flutuação da atividade cerebral, conforme a flutuação dos seus hormônios. Então, isso significa que existe 4 fases dentro do corpo feminino. E essas fases que a gente vai trabalhar agora, que eu vou mostrar nessa aula, para a gente poder entender como é que a produtividade funciona. E o que tem a ver a produtividade e o sagrado feminino, afinal? É que a falta de conexão com a nossa natureza feminina e com o nosso ciclo menstrual faz com que nos sentimos cada vez mais cansadas, estagnadas, temos cólicas recorrentes e TPMs intensas. E isso tem nos afastado de estabelecer uma boa relação com o nosso ciclo. Isso aconteceu muito comigo. E o que a maioria das mulheres não sabe é que para curar muito desses problemas é justamente se aproximando e entendendo o nosso sagrado feminino. Entendendo como que nós somos, como esse aparelho de mulher, como é o nosso corpo feminino. Nesse processo de aproximação, você vai entender que as energias do ciclo menstrual nos capacita naturalmente a desenvolver nossas habilidades de criação, organização e intuição. Nesse mundo ainda muito masculino, sempre tentamos nos adaptar a uma estrutura que não nos cabe mais. Isso gera em nós ansiedade, baixa estima e aquela sensação recorrente de improdutividade. E é aí que o planejamento cíclico entra. A única coisa que eu preciso que você saia dessa aula entendendo é que a sua produtividade é cíclica e não é linear. Como é que funciona o método? Eu fiz uma mandala do ciclo de poder e eu usei arquétipos para cada uma das fases. Então entenda, somos 4 mulheres dentro do ciclo, certo? Vamos passar por 4 fases. E eu usei arquétipos para ela. Então usei a da anciã para a fase menstrual, que também no tarô, para quem conhece um pouco mais de tarô também, ela se conecta com a carta do eremita, ou seja, você vem para dentro. O outro arquétipo que é da fase pré-ovulatória, que é a donzela, ou seja, é a adolescente, é quando você tem os hormônios, você tem essa força, esse foco. Ou o carro, ou seja, você tem muita energia, você tem que segurar ela, mas você vai, é movimento. A outra é a mãe ou a imperatriz, ou seja, você fica magnética, você tem essa autoestima elevada, você tem essa autoestima na sua melhor fase. Então tudo fica mais fácil, é onde você brilha e você está mais expansiva. E a última fase, que é a fase TPM, né? É a feiticeira ou a sacerdotisa, né? Que também são aquela mulher que entra um pouquinho mais dentro dela, você tem um recolhimento maior, né? Como é que isso funciona? Eu vou mostrar aqui nas mandalas para você entender. Então, assim, ó, existe um ápice de expansão e um ápice de recolhimento. O ápice de recolhimento é quando, que é na fase menstrual, você medita e planeja. É quando você precisa de um pouco mais de calma e você vai meditar e planejar. Na fase pré-ovulatória, você foca e executa. E aí você está subindo e aí você tem a fase da expansão. É onde você está mais expansiva, né? Aí depois que é a fase ovulatória, você brilha e expande. E a fase pré-menstrual, você cria e descarta.
Essas fases, elas estão muito ligadas às estações do ano, né? Que são outros tipos de arquétipo, você vai conseguir identificar melhor, cada um tem um tipo de coisa, ou as fases da lua mesmo. Então aqui, ó, nesse slide você entende um pouquinho melhor desse jeito, ó. Na fase menstrual, que é a fase da anciã, é o ápice do recolhimento, é a anciã, é o inverno. Então é a fase em que você está mais recolhido. No inverno você fica mais recolhido. E a lua nova. A energia, ela tá voltada para dentro. Aí você acaba essa semana, começa a fase pré-ovulatória, seus hormônios começam a subir. E aí você está se identificando com a donzela, com a primavera, ou seja, o nascer das flores. A lua crescente, a lua começa a crescer. E a energia começa a ir para fora. Nessa fase você foca e executa. Vamos para outra semana, que é a fase ovulatória, né? É o auge da sua libido. Então é o ápice da expansão. Aqui você é a mãe, é o verão, ou seja, onde o dia está mais longo, a lua cheia, onde está tudo mais claro, e a energia ela é totalmente voltada para fora. É onde você brilha e expande. E aí você vai para a última fase, né? Última semana do seu ciclo, de fase pré-menstrual, onde você cria e descarta. Então, nessa fase, é a feiticeira, o outono, né? Ele tá começando a cair aquelas folhinhas lá. A lua tá minguando e a energia tá começando a se voltar para dentro. E em cada uma dessas fases, existe potencialidades e desafios. E isso é uma parte muito importante dessa mandala. Então, por exemplo, na fase menstrual, que é a fase da anciã, as potencialidades são instinto e intuição. Você tem uma maior capacidade de se desprender do que não serve mais. Perdoar e restaurar relações através de amor e aceitação. A sua sensibilidade está maior e você tem maior facilidade de cura emocional. E como desafios nessa fase é que a sua energia está menor e tem muito menos vitalidade. Teu sentimento de isolamento e fragilidade emocional. Então existe um desconforto na interação com os outros, uma vontade de ficar sozinha e uma necessidade do corpo de dormir mais, de ficar mais aquecido, né? Aí na outra fase, que é a próxima fase, a fase pré-ovulatória, que é a fase da donzela, as potencialidades são entusiasmo e iniciativa. Você começa a ficar extrovertida e espontânea, tem mais disposição para a vida social e uma alta capacidade analítica e de concentração. Então, assim, ó, é onde você consegue o maior foco. E quais são os desafios dessa fase? É um período em que nossa criança interna, ela se manifesta mais em todas as fases. Então, ela fica um pouco mais birrenta, ela é um pouco mais desafiadora, é uma parte mais revoltada, digamos assim. Então, podemos ter um pouco mais de intensidade emocional aqui. Aí a gente vai para a fase ovulatória, que é a fase da mãe. As potencialidades aqui são energia e vitalidade ao máximo. A maior libido e disposição. A gente está com uma empatia super forte e um magnetismo só, né? E a autoestima está no pico. Quais são os desafios? É dizer não. A gente está muito empática, a gente está muito aflorada para aceitar o melhor das outras pessoas, então existe um risco de sermos manipuladas aqui. E na fase pré-menstrual, as potencialidades, que é a fase da feiticeira, as potencialidades são enxergar o que não está, mas fazendo bem em nossa vida. Isso é muito importante para a gente descartar. Sabe? É nessa fase que a gente começa a olhar e dizer, acho que aquela relação não está me fazendo bem, não. Eu fui tão empática, eu fiz tudo, eu me atirei, eu fiz. É nessa fase aqui que você começa, vem aquela coisinha de assim, ó, né? Porque você está mais intuitiva, né? E você fica mais criativa também. E como desafio é manter a energia física, porque ela começa a baixar. Você está mais impaciente e impulsiva. A estabilidade emocional é maior porque está oscilando muito, né? A progesterona está alta. Né? O estrogênio está baixando, então essa oscilação aí deixa a gente mais assim, né? Então existe uma maior probabilidade de a gente ter conflitos em relacionamentos.
E como é que isso se transforma para a produtividade, Tati? Ok, entendi a mandala, né? Entendi a mandala do ciclo de poder. Como é que a gente faz? Primeira coisa, eu mandei para vocês que se inscreveram aqui para essa aula, eu mandei uma mandala para vocês, um planner. Nesse planner ali tem isso aqui que eu vou mostrar para você. Primeiramente, isso aqui é ótimo para fazer uma gestão emocional. Lembra que eu falei lá no início, na minha história, que eu comecei por aqui, a entender como é que eu me comportava, né? Existe a mandala, e como é que eu me comporto em cada uma dessas fases. Então aqui você vai colocar, eu fiz aqui uma legenda que é uma sugestão, né? Então assim, você pinta, pega um lápis de cor e pinta ali alegre e solar, um outro você põe poderosa e confiante, no outra cor calma e tranquila, numa outra cor você coloca confusa e perdida, cansada e exausta, focada e com força de ação, intuição e conexão divina, e a fase chorona. Então você coloca aqui, né, na lua, aqui as datas que você vai colocar, e aqui você vai colocando, vai pintando, porque daí, passando os meses, você vai entendendo como é que a sua emoção está trabalhando. E isso é extrema importância, porque para você entender como é que você está fazendo nas suas relações em volta, né? Então isso aqui para gestão emocional é incrível. E para produtividade, o que você faz? Você pega e quando vai começar a nova lunação, ou seja, quando começa a sua lua nova, no primeiro dia da sua menstruação, ou para quem não menstrua, a lua nova do céu, você pega seu mês, as tarefas do seu mês, e aí você divide aqui. Então, quais são as tarefas melhores para a lua nova? Quais são as tarefas melhores para a lua crescente? Quais são as melhores tarefas para a lua cheia? E quais são as melhores tarefas para a lua minguante? Você tenta organizar para você se sentir menos frustrada. E você vai ver que ao decorrer dos meses, você vai entendendo e vai se conhecendo melhor e vai conseguindo adaptar o calendário fora, seu calendário externo, às suas necessidades e potencialidades internas. E assim eu encerro o conteúdo dessa aula. Agradeço profundamente a companhia de vocês, quem ficou comigo até agora. Espero que vocês consigam, com esse conteúdo, fazer um planejamento cíclico, pessoal, conectado à essência de vocês.